Olá, deuses! Estou de volta. Meu nome é Fabiana Foli, sou eu que estou sempre aqui à frente dos vídeos, trazendo muito autoconhecimento, tarô, oráculos, deusas, arquétipos, tudo que pode aí nos agregar a levar uma vida mais leve, mais confiante e fluir na onda, né, da jornada da vida. Hoje eu vou trazer um conhecimento, né, dicas para que você que tá aí, que quer aprender tarô, que quer estudar tarô, mas não sabe por onde começar, ou já tem um tarô e você olha para as cartas, você não consegue tirar dali algum conselho, alguma essência, mas você vê todo mundo falando, né, da profundidade do tarô, como que ele pode nos ajudar, como que ele pode nos aconselhar. Então hoje eu vou trazer aqui uma estrutura para você que tá aí querendo aprender essa maravilhosa arte de oracular com o tarô. Bom, vamos lá, né, gente? Primeira coisa, tarô, né? O tarô é tarô, tá? Tarô é sempre o tarô. Tarô é um oráculo, mas nem todo oráculo é um tarô, certo? O tarô, por exemplo, tarô tem 78 cartas, ó, 78 cartas. Ele é dividido entre arcanos maiores, 22 arcanos maiores, né, que são o louco, a sacerdotisa, o mago, a imperatriz, o imperador, por aí vai. E os arcanos menores, que são divididos entre os naipes, né? Naipe de copas, de ouros, de paus e de espadas. Então, esse é um oráculo, né, com 78 cartas, tarô. A gente vai ver muitos tarôs diferentes, né? Por exemplo, esse aqui que eu mostrei pra vocês é o Rider-Waite ou Rider-Waite. Acho que é assim que se fala, Rider-Waite, Rider-Waite. Cada um fala de um jeito. E esse aqui, eu sempre aconselho a começar os estudos por ele, porque os arcanos maiores e os arcanos menores são ilustrados, né? E você vê muito mais fácil por aí explicações sobre esse tarô aqui, né? Esse deck. E tipo, ele acaba sendo também como se fosse inspiração, né, para outros decks de tarô também. Por exemplo, aqui nós temos vou mostrar aqui a diferença da força no Rider-Waite, certo? É uma mulher segurando, domando um leão sem usar força física. No Videntes da Luz, aqui ó, força, tá vendo? Não tá focando direito ali no nome, mas é uma mulher que de certa forma também doma um leão, só que não usando as mãos. E aqui no Tarô das Musas, né, no Muse Tarot, nós temos uma mulher que ela é o próprio leão, né? Todos os três carregam a mesma essência, certo? O mesmo significado, que é a força interna, né? A nossa força interna também. Aqui no tarô das musas, desculpa, no Vidente da Luz, fala que essa força é uma força interna, que faz parte da gente, né? Talvez o nosso lado mais selvagem, mais indomável, faz parte da gente. Todos eles aqui, eles trazem essa essência, né? O leão sendo domado não é algo externo, é algo interno, né? Então são todas aquelas nossos pensamentos, coisas que a gente quer fazer, mas que a gente olha e fala, não, isso não vai ser bem aceito, né? Isso aí não vai ornar com o que eu tô vivendo, com a minha família. Muitas vezes isso acontece durante a infância, né, em que você precisa ali se encaixar, você quer agradar o papai, quer agradar a mamãe, ou o seu tutor, a sua tutora, e aí você acaba percebendo que há pensamentos, ações, coisas que você
até gosta, mas que não vai ser bem aceito, e que talvez você seja menos amado por isso, né? A criança tem essa noção, não assim claramente, mas ela fica tentando ali o tempo todo se encaixar e agradar, né, ali o meio que ela vive. Então a gente cresce também fazendo a mesma coisa, de uma forma inconsciente, a gente vai tentando ali se encaixar no mundo, né? A adolescência é muito assim, e a gente vai deixando de lado, às vezes, coisas que a gente gosta, mas que talvez não sejam muito socialmente aceitas. Vão se formando as sombras, né? Vão se formando esse lado mais indomável, vai ficando lá no fundo, e você fica completamente domada pelo meio que você vive. Há coisas que realmente precisam ser, né, domadas na nossa vida, e a gente precisa entender que essas coisas que ficam dentro da gente, elas podem vir à tona às vezes de uma forma incontrolável, né? Por isso que a carta da força, ela traz essa essência, né, de você conhecer o seu lado mais selvagem, né, mais indomável, não para que ele domine você, mas para que você domine ele e ele faça parte de você, não seja extinguido, certo? Então você vê isso que eu falei de diferentes formas, ilustrações diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa. Então você vai encontrar decks diferentes, mas que são tarô, certo? Então a gente tem uma infinidade de tarôs hoje, tarôs modernos, que carregam essas ilustrações, né, esses desenhos diferentes, mas eles têm essa mesma essência. Diferente, por exemplo, do baralho cigano, né? O Petit Lenormand também é um oráculo, assim como o tarô, mas ele não é tarô. A gente vê muita gente falando assim, o tarô cigano, né? O tarô cigano, se referindo ao Lenormand, né? Ao nosso conhecido, ao nosso queridinho, né, Lenormand. E o Lenormand, na verdade, é um outro oráculo, não menos nem mais eficiente. É um outro oráculo, uma outra linguagem que é tão eficiente quanto. Talvez o tarô ali vai falar de coisas mais inconscientes. Ele vai trazer coisas mais inconscientes que precisam ser trabalhadas. Então ele tem essa linguagem talvez mais profunda. E talvez não seja o momento de você trabalhar essa linguagem mais profunda, ou você não quer, não está interessado. E aí você quer saber das coisas ali do dia a dia, você quer saber das coisas que estão ocorrendo ali naquele momento, aqui e agora, sem se aprofundar. E o Petit Lenormand, ele é perfeito para isso, mas ele não é tarô, é outro oráculo. Ó. Também tem o sol, tem os peixes, tem o barco, tem a serpente, tem o chicote, tem a raposa, tem o cachorro, tá vendo? É completamente diferente. Aqui tem 36 cartas. Não é tarô. Tarô tem 78 cartas. Às vezes você vai achar vendendo só apenas os arcanos maiores, que são as 22 cartas. E, no geral, as 78, que é com os arcanos menores, né? Tudo já junto. Dê preferência comprar logo esse, porque aí você, né, começa a estudar os arcanos maiores, mas depois você começa a estudar os arcanos menores também, certo? Então, o tarô, ele tem essa estrutura, certo? De 78 cartas. Então, você pode começar aqui pelo Rider-Waite. Tem o pessoal aí que prefere começar pelo tarô de Marselha. Eu tive muita dificuldade, vou contar aqui rapidinho minha história com o tarô, né? Eu não comecei pelo tarô de Marselha, mas eu tive um tarô de Marselha e realmente eu tive dificuldade no começo, né? Eu comecei com outro deck de tarô, que foi, eu não trouxe ele aqui, foi o tarô Cosmic Tarô. E eu comprei numa banca de jornal, eu vi, me apaixonei, comprei numa banca de jornal, aí ficava olhando aquela carta, meu Deus, o que isso quer dizer? Ficava fazendo tiragem, aí eu olhava na revistinha que vinha junto, não fazia sentido. Eu, meu Deus, como que é? E deixava de lado, isso não é pra mim. Mas aí eu, ao mesmo tempo, queria aquilo e pegava. E ficava nessa luta, então o meu caminho foi muito mais longo, sem uma estrutura. Eu não fazia ideia, né? A internet quase não tinha ninguém falando nessa época, né? Há 84 anos atrás. Mas eu não tinha assim, não sabia, não tinha conhecimento de qual livro comprar, como fazer. Então, por muito tempo, eu perdi muito tempo, né? Nesses estudos.
Quando na verdade o que a gente deve fazer, né, em vez de ficar tentando decorar o significado da carta, a gente deve sentir a carta primeiro na gente, para que aquilo faça sentido ao você ler o significado, né? Porque você não decora o significado, você sente a essência do arcano, como aquele arcano age em você. Ah, mas e aí quando eu for tirar para outra pessoa? Então, o Jung falava, né, que foi um psicólogo, que ele também estudava tarô, mas ele falava que isso não tem a ver com tarô, mas acaba tendo a ver com tarô, né? Ele falava muito sobre o inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo é a forma que a humanidade divide, né? Divide a essência das coisas, né? Os arquétipos, os conjuntos arquetípicos, a jornada da vida. Então, de modo diferente, essa carta aqui, a força, né, que eu falei aqui para vocês, ela vai de forma diferente me aconselhar, ou aconselhar um consulente, ou aconselhar você que está aí vendo, mas ela vai ter a mesma essência e de qualquer forma a essência do que você passa faz parte da jornada da vida, né? A jornada da vida tem seus altos, seus baixos, os desafios que a gente precisa enfrentar. E o tarô, ele traz isso para todo mundo, porque todo mundo vai se ver em algum momento, né? Numa hora que tudo desaba, né? Na torre, todo mundo, independente de classe social, independente de qual cultura se está, vai ter aqueles momentos em que a torre desaba, né? Em que tudo vem abaixo, que tudo precisa de base para se segurar, para se reerguer, né? Então, de formas diferentes, logicamente, que isso vai ter uma forma de lidar, né? Uma pessoa que tem poder aquisitivo vai lidar de uma forma, uma pessoa que não tem vai lidar de outra, mas todo mundo passa por esses momentos. Todo mundo tem uns momentos de desespero, de fé, de esperança, de vício, de amor, de escolhas. Todo mundo passa por isso. Então, a linguagem do tarô, ela é universal, ela é essência. Por isso que você não deve decorar cada significado. Você pode ler, lógico, né? Inclusive, leiam livros, ajuda muito. A gente lê, não precisa decorar. Você lê o significado, você começa a entender ali, né, o que aquilo ali quer dizer. Vou pegar aqui a carta dos enamorados. Você começa a entender o que aquilo quer dizer. Aí você começa a olhar aqui a carta. Olha, é um casal. Aqui no Rider-Waite faz referência a Adão e Eva, né? Ali o anjo da anunciação. Quando Adão e Eva precisam deixar o paraíso, eles precisam tomar uma decisão, um caminho diferente, algo inovador. Eles vão deixar para trás o paraíso, né? E essa carta traz essa essência, né, da escolha de novos caminhos, feita com amor. Essa carta traz a essência do amor, né, feita com amor. Apesar deles aqui, né, terem cometido, na história de Adão e Eva, cometido um pecado, né, por isso eles precisam deixar o paraíso, os caminhos que se abrem ali são completamente diferentes, desafiadores, e assim começa a humanidade, né, segundo aqui o mito de Eva e Adão, que é retratado aqui no Rider-Waite. Por exemplo, no Vidente da Luz já não tem toda esse conjunto aqui de detalhes, né? A montanha ali atrás, o anjo, o sol, a árvore aqui pegando fogo, ó. Por isso que eu sempre incentivo vocês a começarem pelo Rider-Waite, porque ele traz detalhes que vão ajudar muito você a entender a essência do arcano, né? Aqui no Vidente da Luz fala mais sobre amor, sobre compreensão, sobre escolher estar com outras pessoas. Ela não perde a essência da escolha, né? Mas ela não traz tantos detalhes assim. Então, isso não quer dizer que seja isso aqui não tenha significado. Tem muito significado, tá? E geralmente vai trazer as escolhas feitas com o coração.
certo? Então, você precisa ali olhar para a carta, né, entender. Você leu o significado dos enamorados, né, da carta dos enamorados. Você vai ver ali, aqui deve ser Adão e Eva, ali a serpente lá atrás, né, que foi a tentação, o pecado, a montanha, que fala sobre talvez os desafios que vão estar à frente, né? A montanha sempre retrata aquele grande desafio à frente, então eles vão sair do paraíso e vão se deparar com coisas novas, com desafios novos, com dificuldades, né? Com aprendizados, e essa carta ela traz muito isso, né? Então você vai ler ali e você vai começar a entender em que momento da sua vida você viveu essa escolha, que você teve que deixar para trás, que você teve que recomeçar, que você teve que você às vezes não teve escolha. Você tinha que deixar um lugar e escolher novos caminhos. Você não tinha escolha de ficar neste lugar, você tinha que sair. Então você começa a ver, poxa, eu passei por isso. Qual foi o sentimento que eu tive? Anota. Então você vai anotando, você vai olhar para a carta e vai ler o significado, não vai anotar, não vai gravar, vai ler, vai entender, certo? Leu, entendeu. Agora você vai olhar para a carta, vai pegar os detalhes, ó, o anjo anunciando a sentença, o sol falando que cada dia é um novo caminho, cada dia uma nova possibilidade, né? Adão e Eva que se veem nessa situação, mas eles estão ali juntos, prontos para enfrentar o que vem pela frente, né? As escolhas feitas com o coração, com amor. O amor que une as pessoas para enfrentar os novos desafios. O amor que você também tem que sentir por você mesmo, porque senão você não consegue. Porque você começa a não acreditar em você. E aí você anota tudo. Então, cada carta vai trazer para você uma sensação. Você anota essa sensação. Quando essa carta sair numa jogada, você vai lembrar dessa sensação, porque foi algo que te marcou. E a gente tem muita facilidade de lembrar as coisas que marcaram a gente. Eu tenho certeza que você não lembra o que você almoçou ontem ou anteontem. Pode ser que você faça um esforço aí e lembre, mas não é natural, você faz um esforço para lembrar, porque não foi algo que te marcou, a não ser que tenha sido um almoço com alguém especial, aí vai te marcar. Mas aquela sensação que você teve ao olhar a carta, a lembrança de alguma coisa que aconteceu na sua vida, sabe? Às vezes você lembra de pessoas, tem cartas aqui que você vai olhar, você vai lembrar do seu pai, né? A carta do imperador. Você vai lembrar da sua mãe, a carta da imperatriz. Você vai se colocar naquela situação. E aí, com o tempo, você vai, inclusive, olhar para filmes, vai ver filmes e vai falar, olha, carta tal. Eu sou campeã de fazer isso, minha família não aguenta mais. Acho que o pessoal aqui de casa já sabe até ler tarô, de tanto que eu falo. O imperador, a imperatriz, a sacerdotisa. Eu vou olhando. Nossa, Game of Thrones eu fazia isso direto. E aí, em filme, você vai ver na sua vida, na vida dos outros. Então fica muito mais fácil quando você faz uma tiragem e aquela tiragem tem precisa responder alguma coisa, então você já começa ali a já ter uma noção da essência e começa a encaixar de forma mais fácil aquela carta nas questões do dia a dia, nas questões que você precisa aí esclarecer, certo? Então, não grave, não decore nada, até porque são 78 cartas, você não vai conseguir decorar, mas aos poucos você vai conseguir. Então, o primeiro conselho que eu te dou é ter calma e paciência. Você não vai ler o tarô de um dia para o outro, nem de um mês para o outro. Pode ser até que, se você aí, né, for obcecada, você consiga. Mas, assim, com perfeição, vai demorar um pouquinho. Mas são 78 cartas. Comece pelos arcanos maiores, que são 22 cartas. Compreenda profundamente essas 22 cartas. Se coloque ali.
faça tiragem com essas 22 cartas. Comece sempre pelos arcanos maiores. Porque aí quando você começar a introduzir os arcanos menores, você já tem domínio sobre os arcanos maiores. Mas tenha calma e paciência, comece pelos arcanos maiores. Foi assim que eu comecei, estudando os arcanos maiores. E depois eu fui introduzindo naipe a naipe nos meus jogos os arcanos menores. Tarô requer calma, paciência, requer você se colocar ali nas situações, porque o que você vive de uma forma diferente, outra pessoa também vive, o seu consulente também vive aquele sentimento, sabe? Como é que eu vou falar? Angústia, quase que não sai a palavra. Angústia, o medo do novo, do desafio, de fazer escolhas. Então, gente, se primeiro você observa, vamos lá, primeiro você observa a carta, todos os detalhes, como que aquela carta conversa com você. Você pode ler ali o significado da carta, seja no livrinho, seja num livro que você tem, seja um vídeo do YouTube. Começa a me acompanhar aqui, hein, que eu vou começar a falar carta a carta. Então, você já tem ali uma noção do significado, né, da carta. Vamos para a essência. Não decora o significado. Então, vamos para a essência, né? Que você lê o significado, você começa a olhar os detalhes da carta. Sabe? O que cada arquétipo aqui quer dizer. Isso aqui é um conjunto arquetípico. Olha quantos arquétipos aqui tem. O arquétipo da montanha, o arquétipo da mulher, da Eva, do Adão, do homem, das árvores, da cobra, do anjo, do sol, do céu, do chão. Tudo aqui é um arquétipo. E aqui esse conjunto arquetípico, ele conversa com você. E aí você vai começar a encaixar em que momento da sua vida você viveu isso. Você vai começar a encaixar que pessoa esse momento te traz. E que personagem que você leu que esse arcano traz. E outra coisa muito interessante que eu gostaria de falar, que eu deveria ter falado já no começo, mas eu fiz muito isso, eu fiz isso nos meus cursos, que foi ou meditação ou visualização. Por que um ou outro? Porque tem gente que tem muita dificuldade de meditar. Eu no começo eu tinha, agora eu tô suave, mas eu entendo. Então, faça exercícios, comece com visualização, né? Então você vai sentar e vai escrever uma historinha. Depois de ter estudado tudo isso que eu falei, você vai escrever uma historinha. Que você vê como se fosse num filme, né, uma mulher comendo uma maçã dada por uma serpente, e que isso é um pecado, e que o anjo vem e fala, olha, não deveria ter comido, então a partir de hoje vocês precisam sair no mundo, né, vocês precisam fazer a escolha, qual é a escolha que vocês querem fazer. Aí você vai, sabe, segundo o que você leu, coloca a sua criatividade, escreve. Faz uma historinha, visualiza cada elemento aqui. As dificuldades, o medo de sair pro novo, por que ela comeu a maçã, sabe? E aí você escreve. Sabe o que você pode fazer? Você grava no gravador do celular, você grava o que você escreveu, e depois você fica escutando e visualizando. Os sentimentos, como aquilo ali pode movimentar, pode responder, né, alguma pergunta. Então você faz isso para cada arcano maior. Faz para os arcanos maiores, tá? Para os arcanos menores eu vou falar depois em outro momento. Faz isso, pega cada um, quando você for estudar carta a carta, você faz um exercício de visualização. Outra coisa também que você pode fazer tirar uma carta por dia, uma carta dos arcanos maiores, começa com os arcanos maiores, uma carta por dia, você vê ali, eu não sei o que ela quer dizer, vai lá, dá uma olhada no significado,
Traz a lembrança de tudo que você estudou com essa carta, né? O que você estudou, o que você visualizou, o que você ligou, qual o momento da sua vida, qual personagem, qual pessoa. E aí você vai ter uma resposta. E ela vai vir intuitivamente, não vai vir como um significado. Até porque o que você vive não é igual ao que outra pessoa vive. Então o significado, ele fica engessado para as várias situações. Porque a gente pode estar falando do plano sentimental, a gente pode estar falando do plano material e a gente pode estar falando do plano mental, que é o que as coisas que passam na nossa cabeça. Então o significado, ele fica engessado e não responde a todas essa diversidade de situações em que ele pode responder. Então, quando você tem a essência, você consegue adequar corretamente as situações aí da vida, seja a sua ou seja dos seus consulentes futuramente. Mas primeiro você se resolva, você entenda, você domina essa arte. Aí você começa a tirar para as pessoas próximas. Você começa ali a ver o significado mesmo. Ó, eu tô aprendendo, então vou dar uma olhada aqui no significado. Você vai trazer todas aquelas emoções, tudo aquilo que você estudou. E aí você adequa ao que a pessoa quer saber, o que você tá sentindo, o que você tá olhando ali, quais as cartas todas que estão em volta. A gente começa a fazer isso de forma natural. E é muito legal quando você percebe que uma carta vai conversando com a outra. E é muito, muito, muito satisfatório. Gente, é isso para o primeiro vídeo. Não decorem, tá? Estudem, se coloquem, liguem a personagens, faça visualização com as cartas. Ou com o tempo eu vou trazer isso tudo aqui. Vou trazer carta a carta, vou trazer visualização com as cartas. E aí você vai estudando aí. Toda quarta-feira eu vou soltar um vídeo bem legal sobre tarô e os estudos com ele, ok? Espero que você tenha gostado. Todos esses vídeos de tarô vão ser mais longos mesmo, porque é muito estudo, é muita coisa, não tem como ser sucinta. Tá bom, minha gente? Não esquece, por favor, dá uma força pro canal. Eu tô voltando pro canal agora, então eu preciso que esse canal cresça para trazer cada vez mais conteúdo para você. Curta, siga, para você estar sempre vendo os vídeos, para você estar sendo avisado. Sentiu alguma coisa? Comenta, não esquece, tá bom? Um beijo